Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. E essa noite eu separei um texto para a gente fazer uma reflexão da palavra de Deus. Está lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 34. Começa assim no versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus faz uma comparação entre acumular tesouros sobre a terra e acumular tesouros no céu. E ele mostra que há uma certa insegurança em você acumular tesouro na terra. Porque na terra, ele diz, a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Nessa época, as pessoas elas guardavam o seu tesouro. O texto no original vai dizer acumular tesouro é entesourar tesouro. Você pega coisas preciosas e você guarda, você esconde. As pessoas colocavam em arcas, em caixas grandes, escondiam em algum lugar da casa, ou então iam no campo, nas suas terras, em algum lugar marcado, eles escavavam e colocavam o seu tesouro ali. O tesouro, na verdade, era algo que se guardava pensando no futuro. Não era algo precioso que se guardava para aquele momento, mas era para o futuro, para dar uma segurança, para dar uma confiança quanto ao que pudesse acontecer no futuro. Então as pessoas iam acumulando bens, pensando no futuro e assim ter uma segurança. E Jesus diz aqui no texto que não há uma segurança em você ter tesouros na terra, mas há uma segurança em ter tesouros no céu. Lá a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não escavam. E no momento que a gente está atravessando hoje, muitas pessoas com riquezas, países ricos, hoje estão vendo isso, que toda essa riqueza ela pode se esvair da noite para o dia. Não há uma segurança nisso. As pessoas que acumulam riqueza, acabam vivendo uma vida de ansiedade para ter mais riquezas, para guardar as suas riquezas. E no versículo 21, ele vai dizer bem claro sobre isso. Ele faz uma conclusão a respeito desses dois primeiros versículos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A tua segurança dá a ideia de a sua fé, a sua confiança, a sua segurança estará no seu tesouro. E quem guarda tesouro na terra, quem acumula tesouros aqui na terra, o seu coração está aqui. E ele fala que o bom é acumular tesouro no céu. Mas vem uma pergunta: como é que se acumula tesouro no céu? Como é que a gente envia tesouro para o céu? Tem que mandar tesouro, mandar para algum lugar, jogar para o alto, dar para a igreja mandar o tesouro para o céu? Como a gente acumula tesouro no céu? E a gente, pensando nisso, a gente percebe que não está falando justamente de dinheiro em si. Está falando mais de aonde você deposita a sua confiança, aonde você deposita a sua segurança. Lembrando disso, lá em Mateus capítulo 19 tem um texto que fala justamente essa palavra. Jesus repete justamente essa palavra: tesouro nos céus. Está lá em Mateus 19, é quando ele encontra aquele jovem rico. O jovem rico vem até Jesus, chama ele de bom mestre, e ele pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olha para ele e Jesus fala: obedeça os mandamentos, você tem guardado os mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe e não tomar o nome do Senhor em vão. Ele fala dos mandamentos ali para aquele jovem e o jovem fala: isso tudo eu faço, não é?
E ele vai e pergunta, o jovem pergunta, o que me falta para ser perfeito? E Jesus fala para ele, no versículo 21, disse-lhe Jesus, Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus aqui, ele fala para o rapaz algo importante. Você quer ter a vida eterna? Você quer realmente guardar tesouros nos céus? Então faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Você vai ter essa sua segurança no céu. Jesus bem sabia que a segurança daquele jovem não estava nele. O amor, o coração dele não estava em querer ganhar o reino dos céus. A sua segurança estava nas suas riquezas. Por isso ele diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele dificilmente entrará não porque ele é rico, mas é onde ele deposita a sua confiança. E isso lembra de um termo que a gente usa muito, que não há problema em você ter as coisas. Não há problema algum em você ter uma conta bancária maravilhosa, em você enriquecer. Não, não há problema disso. Não há problema em você ter. O problema é que ao invés de você ter as coisas, você permite que as coisas te tenham. Ao invés de ter as coisas acabam tendo a você. Os seus valores já não são os valores do reino de Deus, os seus valores não são os valores do céu. Não, não, não. Os seus valores são os valores desse mundo. Acumular, ter, avareza, ganância. O seu coração não está em Deus, não está em fazer a vontade de Deus, não está em agradar a Deus. Não, primeiro você quer a sua segurança. E para Deus, o importante é que aquele que o segue confie plenamente nele. Confie na sua vontade, confie no seu querer, confie na sua palavra. Bem, vamos passar para outra parte aqui do texto. Lá no versículo 22, ele vai falar de outra coisa em relação à confiança. Aqui Jesus ele vai falar, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E para a gente entender esse texto, ele parece um pouco complexo e de fato é. A gente precisa pegar lá no versículo 22 e entender. São os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos que iluminam todo o corpo, a tua forma de ver, a tua forma de ver a realidade, a tua forma de entender a realidade, como é que você vê a realidade. E a lâmpada lembra a gente da candeia, não é? A candeia, porque o termo aqui no grego é luxnos. Luxnos é candeia, aquela lamparina. E lembra, ele tinha falado um pouco antes, no capítulo anterior, no capítulo 5, lá no versículo 14, 15 e 16, ele fala sobre a candeia, ele fala sobre a luz e sobre a nossa vida, como a nossa vida deve ser iluminada, deve ser luz. Lá em Mateus 5, 14, 15 e 16, ele fala assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, é a palavra candeia, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A gente não acende uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Não, a gente coloca lá no velador e ela vai iluminar a todos. Assim a sua luz, a nossa luz, tem que brilhar diante dos homens. E a gente entende melhor, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
se os teus olhos forem bons. A palavra bom aqui, aplos quer dizer simples, um olhar correto, um olhar saudável. Se o seu olhar for saudável, todo o seu corpo ele vai ser luminoso. Você vai ser bênção por onde você passar. Você vai transmitir a graça de Deus por onde você passar. O texto de 1 João 1,7 fala assim pra gente: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você anda na luz, se os teus olhos entendem a verdade de Deus, isso vai transmitir para o seu corpo, e onde você passar, você vai ser bênção. Onde você passar, o lugar vai ficar melhor. E ele vai dizer no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, e maus aqui é a palavra poneros, que quer dizer cansado, fatigado, enfermo, doente, malícia, mal. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. As pessoas que não conseguem ver a realidade a partir do reino de Deus, a partir dos valores de Deus, ele não consegue ter um olhar santo, um olhar de graça. Não. O olhar dele sempre pensa numa coisa por trás, sempre tem uma segunda intenção. Ele olha as coisas boas e as coisas boas não parecem tão boas. Ele não consegue ver bondade nas coisas. Ele não consegue sentir a necessidade do outro, sentir a necessidade do próximo, sentir a dor de quem está ao lado. E Paulo falou isso lá em Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Para o puro, tudo é puro. Mas para aquele que é impuro e descrente, ele olha e ele não consegue ter um olhar puro. Aí ele vai dizer, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. E Jesus conclui essa segunda parte aqui dizendo, portanto, ou seja, diante do que eu falei aqui agora, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. É possível alguém achar que está com os olhos bons, é possível alguém achar que está com os olhos sadios, mas na verdade estar enganado. É possível alguém achar que está na luz, mas caminha nas trevas. O apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja e ele pensava estar fazendo um favor para Deus. Muitas pessoas, por não conhecer o Senhor, por não ter os valores do reino no seu coração, por não ter os seus tesouros guardados nos céus, andar conforme aquilo que agrada a Deus, eles pensam que estão agradando ao Senhor, pensam que estão glorificando ao Senhor, mas a sua vida está em trevas. E essas pessoas acabam se tornando um laço para aqueles que querem seguir ao Senhor. Em 1 João 2, de 9 a 11, diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, e aqui ele mostra que é possível você perceber se a luz que há na pessoa, na verdade, é trevas, se aquilo que ela demonstra ser, se realmente é realidade. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa ideia do olhar cansado é aquele olhar que vê dobrado, aquele olhar que não consegue focar. Ele está sempre com alguma intenção e os valores dele não são os valores do reino. Ele até busca a Deus, mas ele busca a Deus para ter mais tesouros da terra. Ele louva a Deus, ele como que faz um negócio com Deus para poder obter mais coisas dessa terra. Por isso Jesus vai dizer no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. E dois senhores, aqui senhores a palavra é Kyrios, né? Ninguém pode ter dois donos.
Ninguém pode ter dois donos, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui a palavra riquezas, ele não usa a mesma palavra que ele usa no início, tesauros, não. Aqui ele usa a palavra mamona, que vem de mamon. E nessa época, mamon não tinha aquela conotação de uma adoração a um ídolo. Mamon significava riqueza, ter riquezas, não é? Mas Jesus parece usar essa palavra aqui para dar a ideia de uma riqueza, mas uma riqueza de idolatria. Uma riqueza que se tornou um ídolo para a pessoa. Pessoas que amam ao Senhor, mas também amam as riquezas. É como alguém que joga cercado, né? Eu quero Deus, mas eu também quero os prazeres desse mundo. Eu dei minha segurança em Deus, mas também eu faço meu fundinho de reserva, vai que Deus falha, né? Vai que Deus falha, é bom eu ter um fundo de reservas. Então eu escrevi aqui, em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você deposita a sua fé? Parece aquele momento que Josué diz para o povo quando está chegando na terra prometida. Ele fala, escolhi agora a quem servir. Se é o Senhor, se é a Baal, se é aos deuses, né? Escolho a quem vocês vão servir. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos do Senhor, nós seguiremos a Ele, a nossa confiança estará inteiramente nele. Se a sua confiança não está no Senhor, se o seu tesouro não for o tesouro das promessas de Deus para a tua vida, se o Senhor não for o teu tesouro, o teu bem supremo, as promessas que se seguem agora, elas não vão trazer tranquilidade e confiança para você. E são promessas profundas para a tua vida e para a minha vida, essas promessas que vêm agora, para aqueles que têm os valores do reino de Deus no seu coração. Vamos continuar o texto? E aqui diz no versículo 25, por isso vos digo, e é bacana esse por isso, né? Por isso é uma conjunção coordenativa conclusiva, ou seja, ele está querendo dizer, diante do que eu falei antes, diante do que eu falei sobre os seus valores, sobre guardar tesouro do céu, sobre olhar do jeito de Deus, sobre não ter dois senhores, sobre confiar plenamente no Senhor. Então, diante do que eu falei antes, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ansioso aqui é uma palavra bem interessante, merimnate, não ande preocupado, não ande ansioso pelo seu cuidado, querendo ter controle das coisas. Pessoas que ficam querendo controlar o tempo todo, querendo ver se as coisas funcionam. Ele ora, ele pede a Deus e depois ele ora e pede a Deus de novo. Ele não consegue ficar ali, ele fica inquieto. Não, 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 não. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se a gente fosse olhar para o lado positivo, seria interessante. Ele, assim, descanse, relaxa, confia, curta a jornada. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Interessante a questão dos valores, né, das prioridades. A vida é mais que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. 26 ele diz, observai as aves dos céus. Quem anda ansioso não consegue ficar observando as aves do céu. Quem anda ansioso não consegue nem olhar para o céu. As pessoas passam a semana inteira, vão para o trabalho, voltam, ônibus, trabalho, casa, e esse corre, não consegue olhar para o céu, não consegue olhar para o sol, não consegue ver as estrelas, não consegue ver a beleza do caminho por onde passa, da graça de Deus, que Ele coloca cada dia diante de nós. A ansiedade parece que rouba isso, a preocupação rouba isso. Ele diz, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Contudo, vosso Pai Celeste é o mesmo Pai Celeste que cuida de você, é o que cuida das aves. E você não vê nenhuma ave preocupada com a bolsa de valores. Não, não, não. Deus cuida das aves.
Ele vai dizer assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você vale muito mais e Deus cuida de você. O que você precisa fazer? Descansa, confia no Senhor. Ele vai dizer no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? De novo ele usa a mesma palavra, merimnate, né? Pessoa que está ansiosa, tentando controlar as coisas, não consegue. Você não consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Um côvado é uma medida de comprimento, são como que 2 palmos, não é? É a medida do dedo aqui até o cotovelo. Dá um pouquinho mais de 44 centímetros um côvado. Você não consegue crescer mais que isso com seus cuidados. Você não consegue controlar o teu crescimento desse jeito. Quando a gente olha as crianças gostam de ver quem cresceu mais, quem é maior, quem é o menor, e elas fazem mede uma do lado da outra no ombro, já estou no seu ombro, já estou mais alto do que a sua cabeça. A gente faz aquelas marcações na parede e as crianças querem crescer. Vem hoje, faz a marcação, amanhã ela volta e já quer, pensando que está maior. Será que eu já estou maior do que eu estava ontem? E ela quer crescer. Porém, a palavra nos ensina que há um aprendizado em cada etapa da vida. Não precisa ficar preocupado em, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que crescer logo, eu tenho que melhorar. Não. Deus quer que você vá em aumento. Em cada degrau há uma experiência para você. Em cada degrau da vida há um aprendizado para você que Deus está reservando. E não só apenas, não é apenas nas situações boas, não são só nas situações boas que a gente aprende coisas, não é apenas aí não. Não é apenas nas situações difíceis também não. As coisas boas e as coisas difíceis nos ensinam muitas coisas sobre Deus. A gente consegue ver o cuidado, a proteção de Deus, a salvação de Deus, o milagre de Deus em cada etapa da vida. Então, se você está passando por um momento difícil agora, aprenda algo. Veja o que Deus está querendo te ensinar. Não fique querendo logo crescer, passar dessa etapa. Se você está passando por um momento feliz, alegre, não fique pensando em reter. Não quero que isso nunca passe. Não, isso vai passar. E passando de um momento para o outro, Deus vai nos ensinando a sua vontade e o seu querer. Mas o texto não para aí, o texto continua. Lá no versículo 28 ele vai dizer, e por que andais ansiosos? De novo a palavra ansiedade, merimnate, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vocês valem mais do que as ervas do campo, do que as flores do campo, que logo murcham e passam. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Versículo 31. Portanto, ou seja, diante disso que eu falei antes, portanto, não vos inquieteis. De novo a mesma palavra. A palavra no original é merimnate, tem essa raiz de merimnate. Não fica ansioso, não fica preocupado, querendo controlar, cheio de cuidados. Não, descansa. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que você precisa. Deus não se esqueceu de você. Deus, há quanto tempo, tanta luta, tanta dificuldade, Deus não se esqueceu de você. Deus ainda está olhando para você. Deus tem experiências para você. Deus quer mostrar a glória dele para você. E tudo que você precisa fazer é confiar no Senhor. E não ser como aqueles que são incrédulos. Os incrédulos, eles rapidamente buscam uma outra forma de segurança. Se Deus não me deu o que eu quero, Deus não concedeu o que eu quero, eu vou buscar alguém que me dê o que eu quero. Então as pessoas abandonam a fé no Senhor e vão buscar em outro caminho, em outra realidade,
talvez, na verdade, nunca tiveram fé no Senhor. Porque quando eu creio no Senhor, eu confio, eu descanso. Ainda quando eu passo por momentos difíceis e adversidades, eu lanço a minha ansiedade sobre Ele, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Então, eu preciso descansar mais no Senhor. E o texto vai entrar no versículo 33, e ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E para a gente é legal, porque o reino, a palavra basileia, não é, do reino, o reino do Senhor, tem a ver com o que nós começamos a falar lá, a juntar tesouros nos céus. Está relacionado em você ter os valores do reino, ter os valores de Deus, ter a sua confiança no reino de Deus. Você não olha e não anda segundo os padrões desse mundo, segundo o reino desse mundo, não. Você anda segundo o reino de Deus e segundo a justiça do reino de Deus. E aqui é legal ver essa palavra justiça, dikaiosinen, é uma palavra que vem de uma raiz que diz justo, imparcial, honesto, probo, leal, integridade, virtude, estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. E a gente conhece bem isso. Significa pio. Pio é alguém que anda segundo o seu Deus disse que tem que andar. Pio é aquele que é piedoso. Então, a justiça do reino é a piedade. Você é uma pessoa que é justa, que é imparcial, que é honesta, é alguém que anda segundo o padrão de Deus. A sua vida, por onde você passa, o local fica melhor. Quando você sai, as pessoas dizem: já vai embora. Tão bom estar contigo. É tão bom a sua presença quando você vem aqui, quando você passa, você traz uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho. E isso para mim é interessante, porque nesses dias agora de isolamento eu estou tentando parar um pouco com a internet ali, com rede social, WhatsApp, Facebook, porque estava muito ácido o ambiente, as pessoas brigando por causa de política e esquerda, direita, essa coisa toda, estava tão difícil. Meu Deus, será que as pessoas não conseguem ser de bênção para os outros, ser de utilidade nesse momento de que muitos estão sem esperança, muitos estão ansiosos pelo dia de amanhã e as pessoas inventando tanta coisa que eu pensei, não, eu vou parar um pouco. Até porque o meu celular já não aguentava, né? Tanta mensagem chegando em vídeo, tanta coisa que vai enchendo, vai travando. Deixa eu parar um pouquinho, porque isso acaba afetando a gente. Então, gente, nesse momento de dificuldade, a gente tem que buscar o reino, a justiça do reino e ser de bênção. E quem busca a justiça do reino sabe que lá está escrito que todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui é legal porque quem não tem os valores do reino, ele entende esse texto diferente. Entende assim: e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o texto não diz todas as coisas, diz todas estas coisas. Essas coisas que ele falou antes, sobre o comer, o vestir, o aprendizado em cada etapa da vida, o tempo de Deus, os valores do reino, é sobre isso. Isso vai ser acrescentado na tua vida. Deus vai cuidar de você como Ele cuida das aves dos céus, como Ele cuida dos lírios do campo. É isso, não são todas as coisas gananciosas, não. É aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. E ele termina, versículo 34, portanto, não vos inquieteis, de novo a palavra, não fique ansioso, não fica tentando controlar, preocupado, há coisas que não estão no teu controle. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio
mal. Deus vai te sustentar. Eu escrevi aqui como conclusão: não deixe o medo te paralisar. Não deixe a sua murmuração piorar o ambiente. Não, 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 não. Seja luz. Seja luz para esse mundo. Seja bênção nesse momento difícil que muita gente está atravessando. Que o seu telefonema, que a sua mensagem seja uma mensagem que leve luz, que leve os valores do reino, que leve bênção e esperança para as pessoas. Eu quero orar por você. Se você está vivendo tempos de ansiedade, tempos de preocupação, eu quero orar por você, para que Deus opere na tua vida, para que Deus possa aquietar o seu coração, acalmar a tua alma e te trazer à memória que Ele cuida de você. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da história. A história está na mão de Deus e você também está gravado nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nesse momento e aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o coração deles seja invadido pela tua paz, seja invadido pela tua confiança, segurança. No coração deles toda ansiedade seja retirada e essas pessoas aprendam a descansar, que essas pessoas entendam que o teu propósito, o teu caminho é mais excelente. Nós não entendemos, não temos como controlar a história, controlar a vida. Muitas vezes os nossos desejos eles são frustrados, mas os teus planos jamais serão frustrados. Que essa certeza invada o coração do meu irmão nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho um recadinho aqui. Nós temos uma equipe que está recolhendo mantimentos para levar para as pessoas que estão necessitadas. Tem muitas pessoas que já estão passando por necessidade, pessoas que estão com dificuldade financeira e a dispensa já está terminando, e as pessoas entram em contato com a igreja e ligam e estão precisando de uma ajuda, e irmãos nossos na fé precisando de uma ajuda. Então tem um grupo de pessoas que estão se unindo para trazer mantimentos e preparando cesta básica, e já estão entregaram dezenas e dezenas de cesta básicas para as pessoas que estão precisando. E você pode fazer parte de tudo isso. Também nós temos as nossas contas bancárias que estão aqui embaixo, e você pode trazer a sua oferta depositar a sua oferta e depositar o seu dízimo através dessas contas bancárias que estão aqui. Nós temos contas bancárias, os números da igreja, da conta bancária da igreja está aqui. Você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta através do depósito bancário. Nesse momento, participe, esteja junto. Você pode ser alguém que ajuda na mudança. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.